Bom, gente, boa tarde a todos, né? Todos os alunos aí do Colégio Ressurreição Santa Maria, da cidade de Assis, né? Estamos aqui hoje, então, em conjunto com a professora Carolina, fazendo aqui uma atividade de atualidades, envolvendo a interdisciplinaridade, geografia e história, para debater aqui um tema que vem ganhando bastante relevância, bastante notoriedade nos últimos dias, né? Refiro-me aqui às questões ligadas à retomada, né, do Estado teocrático no Afeganistão, né? Quando aqui consideramos a retomada do poder político do Afeganistão por meio do grupo Talibã. Quero aqui agradecer a Carol de ter aceito aí o convite da gente desenvolver aí mais uma atividade junto, né? Não é a primeira, como também tenho certeza que não vai ser a última, tá? Como também agradecer aí a disponibilidade, né, a autorização dada aí pela escola, por meio dos mantenedores, corpo gestor, tá? Para a gente poder estar viabilizando aqui a execução desse momento, tá? Momento esse que é feito essencialmente, né, dirigido exclusivamente aí ao atendimento das demandas de atualidades de vocês, alunos pré-vestibulantes, tá certo? Então, como organização de dinâmica, o que pensamos, né? Num primeiro momento, a minha apresentação e depois a apresentação da Carol. Terminando a apresentação, abrimos aí para as perguntas, né? Os questionamentos, as intervenções de vocês. Pode ser assim? Tranquilos? Então, beleza, então. Vamos lá. Bom, a crise no Afeganistão e os impactos nas relações internacionais, né? Bom, antes de falarmos mais sobre as questões geopolíticas, as questões contemporâneas, né, no Afeganistão, nós temos que entender primeiro o que é o Afeganistão. Onde que o Afeganistão ele está situado? O Afeganistão, pessoal, é este pequeno país aqui, certo? Situado num ponto de convergência entre duas estratégicas regiões do planeta. Estou falando do Oriente Médio e do chamado subcontinente indiano. Historicamente, esta região, ela foi uma área de passagem, certo? Ao longo aí de diferentes deslocamentos humanos, certo? E como toda área de passagem, é natural que tenham existido conexões, trocas entre diferentes culturas, e foi exatamente no contexto de toda essa pluralidade que a sociedade, hoje denominada de afegã, se constituiu, certo? Então, esse pequeno país aqui, que faz fronteira com o Paquistão, que faz fronteira com o Irã, certo? Emerge hoje como um dos centros mais delicados da chamada geopolítica contemporânea, certo? Alguns dados gerais sobre o Afeganistão. Então, esse país, ele tem cerca de 652 mil quilômetros quadrados. Para vocês terem uma ideia comparativa, o Brasil, ele tem 8,5 milhões de quilômetros quadrados. O Afeganistão, em termos de área, ele se equivale um pouco maior do que a França, tá? Então, não estamos falando aqui de um país territorialmente muito pequeno. Entretanto, é um país que apresenta um quadro geográfico muito peculiar, certo? Em relação à sua topografia, a predominância de um relevo bastante montanhoso, certo? E em relação ao clima, a existência aí de um clima muito próximo ao árido e ao semiárido. Então vejam vocês que já no primeiro momento já percebemos o que? A existência de dois elementos naturais que vão ser essenciais, inclusive como um agente dificultador do processo de invasão e controle desse território, certo? Vale lembrar que, por conta de seu posicionamento geográfico, o território afegão, ao longo da história,
sempre foi o quê? Bastante disputado. Entretanto, nenhuma grande potência, seja ela oriental ou ocidental, conseguiu exercer pleno domínio, pleno controle sobre esse território. Existe uma lenda afegã que diz que prefira as garras de uma águia, os dentes de um leão, do que a ira de um afegão, justamente porque é uma sociedade que tem, ao longo de sua história, diversos eventos de luta pelo controle de seu território ante a tentativas de dominações, certo? A religião predominante é o islamismo, certo? Cerca de 99% da população se declara como islâmica, mas um detalhe: o islamismo, ele se divide em várias vertentes, sendo que as duas principais são o islamismo xiita e o islamismo sunita. No caso do Afeganistão, dos 100% dos muçulmanos, nós vamos ter uma maioria de sunitas, certo? A população, que é de 38 milhões de habitantes, para vocês terem uma noção, o estado de São Paulo tem cerca de 46 milhões de habitantes, certo? O PIB do país, 35 bilhões de dólares, o que é um valor muito pouco expressivo, né? Quando nós consideramos o total de riquezas de um país, e um país que apresenta um quadro social bastante delicado, um quadro social bastante problemático. E esta informação que eu estou passando aqui é essencial para entendermos o que? O comportamento de uma parcela da sociedade que muitas vezes coloca em risco a própria vida ao participar de grupos extremistas, certo? Bom, olha só, 40% da população economicamente ativa do Afeganistão está o quê? Desempregada. 2/3 da população do país vivem abaixo da linha da pobreza. Então percebam vocês que o quadro humano, né, é um quadro aí bastante delicado, um quadro bastante desafiador. Uma economia assentada essencialmente onde? No setor primário da economia, certo? Com cerca de 70% da população residente em áreas rurais e voltado a atividades agrícolas. Entretanto, lembra que eu comentei com vocês que predominantemente nós vamos ter um clima árido e um clima semiárido? Então isso faz com que, além de uma topografia montanhosa, né, esses dois elementos juntos fazem com que a atividade agropastoril no país seja o quê? Suficiente tão somente para atender o quê? A demanda interna, certo? Entretanto, o Afeganistão, ele é um país que apresenta o quê? Alguns recursos minerais de grande interesse econômico. Então vejam vocês, que quando uma potência, que quando um país invade o outro, tenta dominar o outro, há o quê? O interesse econômico, geoestratégico, muito forte por detrás. E no caso do Afeganistão, além da sua localização geográfica, nós temos também o que? Reservas de ouro, cobre, prata, carvão, cromo, zinco e urânio. Então vejam vocês que nós estamos falando aí de um país que não tem atrativos. E nesta perspectiva, nós temos que destacar o que? O fato do Afeganistão ser o maior produtor de ópio, certo? O ópio, ele é a matéria-prima utilizada o quê? Na fabricação dos chamados opioides, dentre eles a heroína, que é uma droga, certo? Com alto valor comercial. E gravem essa informação, porque nós vamos usá-la daqui a pouco para entender o seguinte: de onde que vem o dinheiro desses chamados grupos extremistas? Porque toda ação custa, armas custam,
veículos de guerra custam. De onde que vem tudo isso? Tudo isso, o dinheiro tem que vir de algum lugar. Então gravem bem isso aqui, ó, a questão do ópio. Ou seja, apesar das atividades, né, que os muçulmanos radicais condenam, que é a utilização de substâncias entorpecentes, substâncias viciantes, como o álcool, nós vamos ter o quê? Daqui a pouquinho, uma relação direta com isso aqui. Então vejam um ponto que eu sempre comentei em aula com vocês, tá? E a Carol, na fala dela, com certeza vai aprofundar muito isso no que diz respeito às questões comportamentais da mulher na sociedade. Muitas vezes usam oficialmente um argumento religioso para justificar uma ação, sendo que na verdade se escondem por detrás dessa questão religiosa para justificar o interesse maior por detrás, que é o poder, certo? Bom, então vamos lá então. Então, para trazermos mais próximos, né, da nossa história, o Afeganistão, o entendimento da geopolítica do Afeganistão, vamos voltar aqui ao final da década de 70. Ao longo do século XX, diversos foram os eventos, diversos foram os momentos marcados por tentativas de golpe. Então, o Afeganistão sempre foi um país política e militarmente bastante instável, certo? Até que, no ano de 1978, certo? Nur Muhammad Taraki, com o apoio da União Soviética, ascende ao poder. Não se esqueça, 1978, nós ainda estávamos vivendo o quê? O contexto geopolítico da Guerra Fria. Grave isso, que foi aquela disputa ideológica entre Estados Unidos e União Soviética, certo? Assim que Taraki assumiu o controle político do país, ele introduziu o quê? Um conjunto de reformas que literalmente estavam transformando o cotidiano do país, estavam abalando as relações, né, a dinâmica da sociedade do país. Quais reformas foram essas? Então nós temos que destacar aqui a reforma agrária, a introdução de um sistema educacional laico, e olhem o que eu estou falando aqui, a permissão da entrada da mulher, não só no mercado de trabalho, mas também na política. Só que isso, moçada, acabou o quê? Descontentando uma ala mais radical da sociedade. Refiro-me aqui a quem? A uma parcela da sociedade seguidora do islamismo, mas que faziam a adoção de uma prática mais radical na interpretação do Alcorão. Esses muçulmanos são chamados de fundamentalistas. O que é o indivíduo fundamentalista? É aquele que segue à risca os fundamentos de uma determinada religião, de uma determinada regra. Neste caso, o islamismo, certo? Todas essas mudanças desagradaram o quê? Esta ala mais conservadora. Até que, pouco tempo depois, certo? Taraki, ele sofre um golpe dessa ala mais conservadora da estrutura clériga do país. E Taraki é substituído por Hafizullah Amin, certo? Entretanto, o Hafizullah Amin, ele não tinha o quê? O apoio da União Soviética. Então percebam que a política interna, o jogo de peças da política interna do Afeganistão, sendo conduzida diretamente a partir do quê? De agentes externos, de interesses de agentes externos, certo? Temendo que Amin
se aproximasse dos Estados Unidos, por que a União Soviética tinha medo que o Amin se aproximasse dos Estados Unidos? Por que os Estados Unidos? Porque os Estados Unidos, eles eram quem? Os grandes rivais da União Soviética no contexto da Guerra Fria, tá? O que eles fizeram? Eles fizeram o quê? Invadem o Afeganistão em 1979. Eles quem? A União Soviética. Executam Amin, executam e colocam Barack Karmal como novo presidente afegão. Então vocês estão percebendo que, na verdade, todas essas sucessões marcadas por enorme violência, nenhum rito democrático, dentre eles o processo eleitoral, certo? E movimentações que são regidas essencialmente a partir do quê? De interesses de agentes externos, ok? E é nesse contexto que um grupo chamado Mujahideen, ou Mujahideen, não sei qual que é a pronúncia adequada, né, em árabe, como se pronuncia isso, eles declaram que uma jihad, que numa tradução literal significa o quê? Guerra Santa. Mas poxa, por que os Mujahideen declararam essa Guerra Santa contra os soviéticos? Aí nós temos que relembrar o quê? Que no contexto da União Soviética, práticas religiosas eram terminantemente proibidas, certo? Então eles entendiam que a presença soviética era o quê? Uma afronta aos seus interesses, certo? Religiosos. E é exatamente o que? Nesta perspectiva, que um outro agente entra na história. Refiro-me aqui a quem? Aos Estados Unidos. E os Estados Unidos entraram na história a favor de quem? Dos Mujahideen, certo? E qual que era o objetivo deles, dos Estados Unidos? Era o quê? Eles perceberam que, cara, se essa presença soviética no Afeganistão desse certo, se considerarmos também a Revolução Islâmica no Irã em 79, né? Se esses dois movimentos se juntassem, acabou o quê? A hegemonia que os Estados Unidos tinham sobre uma área mega importante para eles, o Oriente Médio, que era até então a grande área fornecedora de petróleo para os Estados Unidos. Então percebam que, mais uma vez, recursos econômicos, interesses econômicos, né, justificando, sustentando o quê? Argumentos para intervenções militares, certo? E toda esta disputa, né, ela se estendeu quando? Até 1989, quando Mikhail Gorbachev, o último líder da União Soviética, decretou em 1988 que gradativamente a presença soviética na região ia sendo o quê? Esvaziada. Exatamente o que aconteceu em 2020, quando o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou que a finalização da retirada das tropas dos Estados Unidos no Afeganistão. Então vejam vocês que, apesar de contextos temporais diferentes e personagens diferentes, o enredo da história se repete, né? Com a saída soviética, a presidência do país ficou com Muhammad Najibullah, que tinha como grande desafio lutar contra quem? Os rebeldes. Quem que eram os rebeldes? Os Mujahideen, certo? Que queriam que, desde o início, a instalação de um regime político teocrático orientado pelos fundamentos do islamismo, certo? Foi exatamente nesta perspectiva que, no ano de 1992, Muhammad ele é deposto
E o país vive uma enorme vacância política, uma enorme vacância de poder, até o ano de 1994, certo? Gravem esse ano, 1994. Apenas um detalhe: durante o período da dominação soviética, nós tivemos um saldo de 15 mil mortes soviéticas, de cidadãos soviéticos, e mais de 1 milhão de mortes do lado afegão. Então percebam vocês que, apesar do genocídio não ter sido o objetivo fim, pela quantidade de pessoas mortas, não podemos o quê? Negar que houve este genocídio, tá? Bom, é exatamente nessa perspectiva, tá, que no ano de 1994, certo, os Mujahideen se dividem e vários grupos extremistas, ou melhor, vários grupos fundamentalistas surgem. Dentre eles quem? A Al-Qaeda, do Osama Bin Laden, e o Talibã. Tudo bem? Bom, aí nós vamos então ter que entender o que significa Talibã. A palavra Talibã, na língua Pashtun, certo? Que é uma das várias línguas faladas no Afeganistão, significa estudante. Mas não são estudantes de escolas convencionais, de universidades, mas sim o que? Estudantes de seminários voltados, dirigidos a uma leitura, a uma interpretação radical do Alcorão, que é o livro sagrado dos muçulmanos, certo? E que trazem em sua gênese de entendimento a defesa para a criação de um Estado Islâmico, e que todo aquele que não se convertesse às leis, às regras, deveria ser o quê? Combatido. Daí o nome jihad, certo? E foi exatamente em meio a esse caos que no ano de 1996 o Talibã, já se organizado também como uma força política e militar, toma o poder no Afeganistão, certo? E assim que eles tomaram o poder no Afeganistão, eles começaram o quê? A introduzir um conjunto de regras proibitivas, certo? Que interferiram diretamente onde? Na dinâmica da vida em sociedade. E dentre essas regras proibitivas, citamos aqui, né? A ruptura de relações com o Ocidente, certo? E uma sucessão de proibições às pessoas, sobretudo a quem? As mulheres, né? Que aos montes foram assassinadas, que aos montes foram mutiladas em seus órgãos genitais, certo? Além de exposições incansáveis e imensuráveis de diferentes formas de violência, a começar pela obrigatoriedade do uso da burca, certo? Vale lembrar aqui, como a Carol vai comentar mais adiante, né? A burca era só um pano de fundo. Ela é só um pano de fundo para justificar várias outras violências. Não podemos esquecer que estamos nos referindo aqui a uma sociedade extremamente patriarcal. Ah, poxa, mas é a cultura. Me desculpem, eu não posso justificar em nome da cultura a execução, o desenvolvimento de práticas tão violentas, tão primárias, que venham aí a ferir os chamados direitos humanos, indistintamente de qualquer recorte temporal, tá? Porém, no ano de 2001, a história muda de figura. Por quê? Porque um indivíduo chamado Osama Bin Laden
líder de uma organização chamada Al-Qaeda, que nasceu no Afeganistão, em comúnio com diversas outras organizações islâmicas, promoveram que um dos momentos mais marcantes do começo do século XXI. Falo aqui ao atentado às Torres Gêmeas do World Trade Center. E como resposta a esta ação, os Estados Unidos, à época, presidido por George W. Bush, certo? Criou o quê? Uma estratégia de caçada a grupos extremistas vinculados a quem? Ao islamismo fundamentalista. Foi nesse contexto que criou-se o termo eixo do mal, ou seja, um grupo de países que apoiavam ou abrigavam ou financiavam o quê? Esses grupos extremistas, dentre eles quem? A Al-Qaeda. E aí, em uma coalizão com o Ocidente, nesse caso pela OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, o que eles fizeram? Invadiram o Afeganistão, derrubaram o governo Talibã e introduziram o quê? Um governo civil para iniciar um conjunto de transformações que se desenvolveram no país. Tá? Só que vem uma pergunta: poxa, o Talibã deixou de existir então? Jamais. Assim que eles foram depostos, o que eles fizeram? Fugiram para as remotas regiões montanhosas do país e lá eles continuaram, mesmo que num primeiro momento enfraquecido, eles continuaram o quê? Se organizando, se estruturando e executando sua luta, sua causa anti-Ocidente. Tudo bem? Vamos lá então. Então, como que era o Afeganistão no tempo dos Estados Unidos? Então, ao longo dos 10 anos, tá, da presença estadunidense no Afeganistão, foram investidos a quantia de aproximadamente $1 trilhão. Para vocês terem uma noção, se corrigirmos o que foi gasto no processo de reconstrução da Europa no pós-Segunda Guerra, essa quantia é um valor maior do que foi gasto para reconstruir toda a Europa no pós-Segunda Guerra, certo? Os Estados Unidos conduziram um processo de introdução de um Estado civil e laico, porém, com muita resistência a esta parcela mais fundamentalista, mais extremista da sociedade afegã. Também nós temos que destacar o quê? Que gradativamente os direitos humanos foram sendo restabelecidos. Dentre eles, menos perseguições religiosas e, sobretudo, uma retomada dos direitos de universalização de acesso às mulheres. Então vejam vocês que tivemos avanços. Entretanto, gente, o que nós temos que destacar? Tá? Que ao longo desses 20 anos, várias lideranças políticas que passaram pelo Afeganistão continuaram repetindo o quê? Várias práticas que não resultam em benefício nenhum para a população. Dentre elas, cito aqui a corrupção, a inoperância do poder público na execução daquilo que lhe é de competência, e tudo isso fez com que, lembram aquele número trágico social que eu falei para vocês? 40% da população economicamente ativa desempregada, 2/3 da população vivendo abaixo da linha da pobreza, e, além disso, uma escalada da violência, mas uma violência ligada a roubos, a assassinatos e a outras formas de violência que, na construção do imaginário coletivo, certo? Em uma parcela, eram piores do que a violência praticada pelo Talibã. Então, ao longo desses 20 anos, mesmo dentro do Estado,
mesmo dentro do Estado, uma parcela da população começou o quê? A sentir, entre aspas, saudade do Talibã. E isso é um ponto fundamental para entendermos o quê? Como que esse grupo chegou tão fácil, né? Como que eles ascenderam sem resistência? Só para vocês terem uma noção, olha só, pessoal, os Estados Unidos, quando fizeram, olha só, quando fizeram o anúncio em 2020 que as tropas dos Estados Unidos seriam gradativamente retiradas até o meio do ano de 2021, eles previam que demorariam ainda anos para que o Talibã, entre aspas, pudesse ter alguma chance de ressurgir. Então, o que aconteceu? Eles erraram mais uma vez em análises geopolíticas, porque eles deixaram de considerar o quê? Esse descontentamento existente, tanto na sociedade, como também em membros do governo. Crianças, lembra que eu falei para vocês que toda ação militar tem um preço? Custa, ele precisa de dinheiro, não precisa? Lembra que eu comentei com vocês da produção de ópio e da exportação de heroína? Então, esta é a principal fonte de receita de quem? Dos talibãs, certo? O orçamento do Talibã, olha só, gente, o orçamento anual é de aproximadamente 400 milhões de dólares. É grana, hein? 400 milhões de dólares. Mas nem de perto os exércitos nacionais da América Latina têm uma quantia dessa, tem um orçamento anual desse, tá? E de onde que vem essa grana toda? Do comércio de drogas. Então nós estamos falando de um grupo extremamente poderoso, tanto do ponto de vista econômico, como também do ponto de vista militar, certo? E foi aí que, assim que os Estados Unidos concluíram a retirada de suas tropas, nesse primeiro semestre de 2021, é que o Talibã, ele foi o quê? Reacendendo e controlando o quê? Diferentes e estratégicas cidades e regiões do Afeganistão. Até que nesta semana, certo? Até que nesta semana que estamos, eles conquistaram o quê? O símbolo do poder político e econômico maior do país. Refiro-me aqui a quem? A cidade de Cabul, capital do Afeganistão, que outrora também foi chamada de a Paris do Oriente. Vale lembrar que essa Paris do Oriente sempre para um grupo muito seleto, muito restrito da sociedade, e nunca universalizado em termos de benesses. Tudo bem? Bom, e aí vem a questão, né? Quais são as perspectivas futuras? A crise, o agravamento da crise humanitária. Da mesma forma, né, como eu falo aqui no Brasil, poxa, o Covid gerou tantos problemas no Brasil? Eu falo que não. Ele só evidenciou muitos dos problemas que nós já sabíamos e negávamos a sua existência, ou não enfrentávamos como deveria. A mesma coisa do Afeganistão. A ascensão do Talibã não gerou crise humanitária, como às vezes os órgãos de imprensa propagam. Eu falo que a ascensão do Talibã acentuou a crise humanitária em um país que, em praticamente toda a sua história contemporânea, a sua história recente, vive em situação bastante precária. Ou vão me dizer que um país que tem 2/3 abaixo da linha da população, abaixo da linha da pobreza, já não vive em uma crise humanitária? Só que a ascensão ou a reascensão do Talibã gerou o quê? Um sentimento de pânico da população
De quem? Daquele grupo de pessoas que sempre se manifestaram opositores ao regime. E o temor deles é que eles passassem a ser o quê? Perseguidos. Como sempre o Talibã perseguiu todo e qualquer grupo opositor. Certo? E é nesse contexto, então, que muitos afegãos iniciaram um forte fluxo imigratório. Pessoas na condição de refugiados, ou seja, que tentam sair de seu país para se manterem vivos, certo? Quando nos deparamos então com as fronteiras, tanto com o Irã, como também com o Paquistão, as duas principais fronteiras de terra, destino da população, e aquela cena que ficou, infelizmente registrada na nossa memória. Infelizmente, não porque não deva ser registrada, infelizmente pelo teor e a gravidade do que ocorreu, certo? Acabou o quê? Sendo marcada como aquelas pessoas que invadiram desesperadamente o aeroporto de Cabul e assim que os aviões pousavam e abriam as portas, invadiam os aviões, entravam desesperadamente aos aviões para poderem o quê? Permanecer viva, ou permanecerem vivas. Aviões que foram levados para trazer militares, 140, 150 militares, voltando com quase 1.000 pessoas dentro. E ainda outros eventos, de pessoas que tentaram entrar no avião, pendurando em asa, pendurando em turbina, pendurando no trem de pouso, e uma das cenas de um avião decolando, já numa altura bastante expressiva, 2 pessoas literalmente caindo e óbvio vindo a óbito. E aí alguém pode me dizer assim: poxa, será que essa pessoa não sabia que ia cair? Sabia, mas às vezes, aqui eu vou fazer uma análise pessoal, peço licença porque é uma análise pesada no sentido da intensidade das palavras, mas eu acredito que vocês talvez concordem ou pelo menos entendam o que eu vou dizer. O medo, a dor, o sofrimento são tão grandes que às vezes a morte é um alívio. Então, nesse ato desesperado de quem não tem mais nada que perder, esse tipo de situação acontece. Exatamente o que aconteceu quando os soviéticos em 89 deixaram o país. Porque os afegãos simpatizantes da presença soviética temiam o quê? O avanço dos talibãs. Ou seja, gente, vejam mais uma vez o quanto que movimentos históricos se repetem. E aí nós temos o que? China, Rússia e Irã, que historicamente, desde o contexto da Guerra Fria, sempre se posicionaram contra os Estados Unidos, pelo menos no quesito geopolítica. Até hoje, dia 18 de agosto, não manifestaram oficialmente um apoio de reconhecimento ao governo talibã. Até hoje, 18 de agosto de 2021. Porém, já apresentaram uma postura tendenciosa, ou seja, uma conduta de tender a apoiar quem? Ou ao menos reconhecer a legitimidade do governo talibã. Enquanto que os Estados Unidos e seus aliados do Ocidente sendo contra. E os retrocessos esperados são exatamente aqueles já conhecidos, Aumento da violência, sobretudo de uma violência alimentada por questões teocráticas decorrentes de uma interpretação radical e tendenciosa do Alcorão, que em nenhum momento, aí é só vocês lerem ou buscarem ao mínimo um resumo do Alcorão, diz que essas práticas executadas se justificam. Tudo bem? Então, muito obrigado e passo agora para Carol dar continuidade. Oi? Aqui. Aí eles não assistem em casa. Não consegue, está travando, já testei. Então tá, eu vou pôr aqui, daí vamos para cima.
aviso. Beleza. Quer que eu mude aqui? Para de gravar e começa a gravar. Não, pode ir direto. Oi, gente. Estou no lugar certo? Bom, o Coxa tinha que fazer toda essa explanação, né, sobre esse contexto. Então, primeiro, entender onde fica, como vivem, como se reproduzem, o que rezam, para a gente entender um pouco do que está acontecendo. Onde eu entro nisso? Por que eu preparei um trecho falando das mulheres e o Talibã? Para nós, ocidentais, olharmos uma mulher com o seu rosto coberto, com o hijab, eu não sei falar também, mas é o véu, né? Aquele véu, ou a burca que acaba cobrindo toda a mulher. Isso para nós é muito chocante, né? Esse pensamento pode levar a gente a cometer um grave erro quando a gente fala de Oriente, que é, entre tantas outras possibilidades que eu já trouxe para vocês, a ideia da gente decolonizar o nosso pensamento. A gente precisa decolonizar, sair do Ocidente, sair da cristandade para tentar compreender que nós não estamos falando de mulheres como nós. Nós não estamos falando de mulheres cristãs. Nós estamos falando de uma religião que é a religião muçulmana, que é o islamismo, e sobre leis que se aplicam dentro dessa religião. Assim como na nossa, né, nas religiões cristãs ocidentais, mesmo, isso também, já falei muitas vezes, né? Mesmo que você não seja católico praticante ou evangélico praticante, nós somos atravessados pela moral cristã e algumas coisas são inconcebíveis para nós. Como para muitas pessoas islâmicas, muitas mulheres islâmicas, o véu é uma questão de escolha. Elas escolhem usar o véu. Tanto que vocês já devem ter visto várias mulheres passeando aqui, seja em Assis ou em São Paulo, aqui no Brasil, e elas não abrem mão do véu. E a gente é tendencioso ao pensar, por que ela está usando o véu aqui? Aqui ela não precisa. A gente entende pouco dessa ideia de que essa é uma escolha. Então, quando a gente tem esse pensamento, a gente está sendo islamofóbico, né? A gente está achando que a gente tem que pautar o entendimento desse povo a partir da nossa ideia. Isso que o Coxa falou várias vezes, dessa leitura radical feita do Alcorão, é o que acontece com esses grupos fundamentalistas. Assim como acontece com radical de qualquer religião. A gente conhece pessoas cristãs ou espíritas ou de qualquer religião que a gente tenha mais proximidade, extremamente tranquilas, né? Que levam uma vida comum, entre outras que são extremamente conservadoras, né? Então, assim, nós precisamos entender que existe uma interpretação da análise religiosa de cada povo, tá bom? Esse é o primeiro ponto que precisa ser pensado. A hora que a gente decoloniza o nosso pensamento, fica mais fácil da gente entender o que vem adiante. Eu tirei todos os trechos que eu trouxe aqui, eu falei um pouquinho de Talibã também, só para associar a islamofobia. Oi? Dá uma orientação. O que tem? Eles pediram para mudar. Mudar. Não mudei. Aqui lá, falei pra você, Não muda de compartilha. Não, quando a tela cheia, eles lá em casa não assistem, cara. Isso que eu falei pra você. Entendi. Por isso que eu falei que tinha a tela pequena. Então muda. Lívia disse que tá bom. Quem disse tá bom? A Lívia. Bom, vamos continuando, vai estar gravado? Aí a gente passa para eles. Porque tá tudo grifado, Tá. mas aí você corta os pedacinhos que Sim. ficaram feios comigo reclamando. Lógico que não. E é isso, porque eu não sei qual é o problema do meu Eu vou deixar a tela cheia. E aí a Carol falando, também quem está em casa vai acompanhando. Tá tudo bem lá? Só a Lívia falou que tá bom. Ela tem alguém pedindo para entrar. Bom, então, voltando. Eu tirei todo o conteúdo que eu trouxe para essa fala do Instagram, do Twitter e de alguns lugares que vocês têm bastante acesso e que deve ter aparecido para vocês em bastante linhas do tempo, né? Então, assim, isso aqui é um Instagram também e ele traz essa análise, né? É um dos Instagrams que eu usei
que fala que o Talibã é esse grupo terrorista, fundamentalista, que violenta e domina vidas e tal. E assim, é possível repudiá-lo absolutamente sem ser islamofóbico. Você pode criticar o Talibã, você pode entender o Talibã como um grupo fundamentalista, terrorista, radical e falar, gente, esse povo é doido, mas você não precisa atribuir isso ao Islã. Um exemplo usado pelo Coxa também, que aparece em história, é quando no 11 de setembro o George W. Bush fala, nós vamos iniciar uma verdadeira cruzada. Oi? Cruzada? Quando você fala cruzada, era os cristãos matando os islâmicos para dominar a Terra Santa, para recuperar a Terra Santa. Indistintamente é islâmico, né? Tanto que existem relatos de pessoas que tentaram entrar nos Estados Unidos nessa época, pessoas com características físicas e que eram barradas e que não, né? Foi atribuído ao islâmico, ao muçulmano, esse radicalismo do Al-Qaeda, do Talibã e desses grupos fundamentalistas. Então a gente precisa entender que não é o islamismo que oprime as mulheres, né? Existe uma opressão que é anterior a isso, que vem do patriarcalismo dessa sociedade, né? Que é centrada no homem. Mas, por exemplo, 3 coisas que são permitidas pelas leis islâmicas, as Sharias, que são permitidas às mulheres. O uso do véu é algo que é pedido pela religião, está no Alcorão, mas você é livre para escolher. Ah, mas e se eu não quiser? Ninguém vai te parar na rua, islâmico, porque você está sem véu. Essa escolha é entre você e Deus. É quase que como a castidade para um cristão. Ninguém sabe, né, o que você tem. Então, assim, é entre você e Deus. É obrigatório que as mulheres e os homens estudem. Vocês sabiam disso? Não parece, quando a gente pensa e ouve falar, que é uma sociedade completamente fechada e num machismo baseado no nosso pensamento ocidental, cristão e etc. Mas não, eles têm essa liberdade. O problema não é apenas o islamismo. O islamismo é a religião. Então a gente não pode confundir o terrorismo, o fundamentalismo, essas empreitadas, essa cultura, essa leitura radical do Alcorão com o que eles realmente vivem, tá? Então, assim, é importante que a gente entenda que existem mulheres feministas no Afeganistão, mas a luta delas, gente, não é para usar saia curta. Mostrar o corpo para elas tem um outro significado. Então a gente não deve ficar olhando para elas com pena. Elas têm lutas muito maiores, que também são políticas, que também são econômicas, que durante esses 20 anos, como o Coxa falou, elas tiveram um pouco mais de liberdade, mas os problemas eram tantos que o espaço para a volta do Talibã ainda era um lugar quentinho, ainda era um lugar seguro. A Malala, né, que todo mundo deve conhecer, eu coloquei aqui a foto de um livro dela, que é Infanto Juvenil, que conta um pouco, né, da experiência que ela teve. E ela é uma menina, vocês já devem ter ouvido muito falar dela. Ela atiraram nela, ela é paquistanesa e ela fugiu. E ela vem fazendo um trabalho em defesa dos direitos humanos, em defesa da igualdade de gênero, porque ali, né, fronteira com o Afeganistão, Paquistão, elas têm muitas restrições. E aqui ela tweetou, né, que exatamente sobre essa situação dessa semana, né, que olhamos em completo choque enquanto os talibãs tomam o poder do Afeganistão. Estou profundamente preocupada com as mulheres, minorias e ativistas pelos direitos humanos, principalmente as ativistas, porque as pessoas que estavam se manifestando até agora e que de alguma maneira podiam se posicionar contra o Talibã, agora já não podem mais. É quase que como assim, agora eu estou aqui de novo, quem que vai falar mal de mim? Né? Quem que vai fazer, quem que vai brigar? Eu li uma matéria hoje sobre uma mulher que ela está trancada na casa dela com o filho dela, esperando, deu essa entrevista, ela era feminista, extremamente engajada nos movimentos, e ela falou que ela só está esperando, porque o costume do Talibã é invadir as casas e matar todo mundo que está lá dentro, né?
Então essas pessoas que estavam lutando, elas não representam, né, toda a sociedade afegã, como o Coxa falou. Existe uma porcentagem que ainda acredita que eles podem fazer melhor, né? Tipo, pior do que tá não fica, aquele pensamento, né? E acabam, inclusive, julgando esses ativistas com comportamentos que não deveriam, não são aceitos, porque aí a mesma coisa que acontece no mundo inteiro nesse momento, gente, de análises livres, de fake news, começam a ser atribuídas em todos os lugares, tá? Então ela diz, né, que todo mundo deve tentar lutar para libertar o Afeganistão do Talibã. Essa antropóloga, a Lila Abu-Lughod, ela é palestino-americana e ela faz uma análise, né? Tem um carrossel de informações que ela postou no Instagram e eu achei muito interessante que assim, a ideia sempre parte dessa análise. Elas usam véu, logo elas são oprimidas. Elas usam burca, logo elas são oprimidas. Tem até uma imagem que vem logo depois, que vocês devem ter visto, que rodou bastante, que é de uma criança, uma mulher com uma boneca. E aí, com o passar dos anos, vai fechando a cara delas até ficar um pano preto, né? Então, assim, isso não é sobre o islamismo. Por isso é muito importante que a gente tenha conhecimento para não ficar o tempo inteiro atribuindo, como muitas pessoas falam, né? Eu já ouvi pessoas dizendo: tinha que pegar uma bomba e jogar lá no meio do Oriente Médio e matar todo mundo. Como se as pessoas fossem culpadas, como se a religião fosse culpada. O conservadorismo, ele está espalhado em todos os lugares. As minorias, os grupos minoritários, né, na verdade não é nem a minoria, porque eles geralmente são mais, mas eles são grupos com menor representatividade, eles vão ser atacados, certo? Então ela diz que as recentes notícias da dominação de Cabul pelo Talibã, movimento fundamentalista islâmico, nacionalista, após a retirada das tropas estadunidenses do Afeganistão, muito tem se comentado sobre o futuro das mulheres afegãs. Essas preocupações são legítimas e devem ser uma prioridade dentro dos movimentos feministas. O que vamos pensar nesse post são abordagens de análise que se afastem da islamofobia e da síndrome da salvação ocidental, que é o pensamento do decolonialismo que eu falo tanto para vocês, né? Não somos nós, os ocidentais, que vamos salvar eles porque nós somos cristãos, porque esse acaba sendo um pensamento que a gente pode juntar muito com pensamentos que já existiram, como, por exemplo, o fardo do homem branco, né? Ele está indo lá para salvar. É que agora a gente está dentro do contexto. E quando você faz uma análise, né, histórica, olhando lá o que aconteceu com os africanos, o Tintim, a Bélgica, a Holanda dominando a África, parece que, nossa, mas não era óbvio que eles estavam explorando aquela galera? E agora parece que não. Agora parece que a gente acha, nossa, mas o que a gente vai fazer para salvar eles? Né? Como se fosse uma missão estadunidense. E os Estados Unidos, eles trazem um pouco dessa imagem para o mundo, né? Como um império salvador, Capitão América, né? Aqui eu não vou entrar, depois eu mando para vocês, mas naquele post ali vai falar justamente disso, né? Não existe opressão e violência por parte dos grupos fundamentalistas islâmicos, claro que existe, mas depositar a culpa dessas opressões na cultura muçulmana, né? Não é a cultura muçulmana culpada disso, e sim a cultura fundamentalista, o nacionalismo exacerbado, o conservadorismo é responsável por isso. Faz parte de uma perspectiva neocolonial, liberal e orientalista. A busca, por exemplo, não foi inventada, a burca não foi inventada pelo Talibã, né? Ela já existia. Eles sempre usaram, né? E essa é uma outra questão. Pode passar, eu não vou ler o primeiro, não, que fala do 11 de setembro. Eu trouxe também, né, assim, para a gente pensar, quando a gente fala de mulheres, nessa questão da perseguição, sempre, historicamente, quando existem movimentos de opressão, mulheres vão ser mais perseguidas do que homens. Mulheres vão perder os seus direitos mais facilmente. Porque o próprio patriarcado já faz isso. Para as mulheres alcançarem determinados espaços, é como se elas tivessem que andar muito mais rápido. Elas têm que chegar muito mais longe para alcançar os mesmos espaços. Então,
né, essa pensadora, essa filósofa Simone de Beauvoir, que ela fala da existência, ela é existencialista, e ela traz esse pensamento que eu acho que a gente sempre tem que estar atento a ele, né? Que basta uma crise política, econômica ou religiosa para que os direitos das mulheres sejam questionados, né? Esses direitos não são permanentes, eles não foram adquiridos e você está garantido para sempre, né? Eles têm que ser, a gente tem que estar vigilante, prestando atenção o tempo inteiro para que a gente não os perca, tá? Pode passar. Essa imagem, né? Essa imagem, o que ela te fala? Talibã ou Islã? O que é isso? Isso é sobre o Talibã ou isso é sobre o islamismo? Né? Pessoal, dá licença só um pouquinho, Carol, o slide não está passando. Nenhum? Não, a gente está no conteúdo extraído no slide que tem um texto só. Aí você correu as imagens, né? Vem a da Malala, a gente está no segundo slide só. Então volta. E agora? Agora foi. Nossa, ele vai falar para sempre que ele tinha razão. Mas aqui não tá a tela cheia também. Tá bom. Bom, essa imagem, gente, ela é uma imagem que representa muito o que tem circulado nas redes sociais hoje, nas mídias, né? Tipo, olha o que vai significar, como se vai ser um retrocesso. Vai, com certeza vai. Né? Existem muitas questões aí, mas elas estão muito mais relacionadas à política, à economia, ao que eles querem, às práticas que vão ser retomadas. O Coxa falou sobre as restrições durante o governo do Talibã. As pessoas não podiam andar de bicicleta, né? Mulheres não podiam sair nas ruas sem os seus maridos, né? Elas não podiam rir alto. Elas não podiam usar salto alto, porque o barulho, toque, irritaria os homens. Elas não podiam pintar as suas unhas, porque senão elas teriam a ponta dos seus dedos amputados. Gente, isso não é o islamismo, isso não é a religião deles. Isso é o fundamentalismo do Talibã, né? Então, olha só. Existem, né, essas imagens e tal, isso é um retrocesso, essa possibilidade, mas uma imagem como essa, né, a obrigatoriedade do uso do véu, a obrigatoriedade da burca, ela deve sim ser questionada, mas não é sobre ela em si, né? É importante que a gente tenha isso muito claro. Essas leis, o Talibã, ele impõe regras que são de interpretação dele. Tanto que a ideia de jihad, de guerra santa, né, na interpretação do Talibã é guerra mesmo, armada. Mas para os muçulmanos, para a maioria deles, é uma guerra espiritual, é uma guerra de busca de seguir os preceitos da religião islâmica. Pode passar. Então, essa outra imagem, né, tem bastante história em quadrinhos, tem até um desenho que chama Persépolis, não sei se vocês já viram, que é sobre a Revolução Iraniana. Tem uma charge do Persépolis que já caiu inclusive no Enem, que é bem interessante e que faz essa análise dos retrocessos que acontecem. E aí, esses grupos, eles se aproveitam, eles se apropriam da religião para acabar impondo regras opressoras, patriarcais, etc. e tal, né? Então, para falar da vida de mulheres muçulmanas, é preciso ouvir o que as feministas muçulmanas têm a dizer e não cair nessas armadilhas de associar o uso do véu e hijab com a supressão de direitos políticos das mulheres. Mulheres com e sem véu